Nos últimos dias, uma dúvida que vem pairando muito na nossa cabeça é como lidar com momentos difíceis, com momentos desafiadores. O que fazer nesses momentos? Como agir? Como que a gente vai continuar a nossa vida? Como que a gente lida com tudo isso? Como que a inteligência emocional pode contribuir para esses momentos de tanta dificuldade? Como que a gente pode lidar? Como que a gente pode gerenciar os nossos sentimentos, as nossas emoções em casos extremos? E é justamente sobre esse assunto que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Várias pessoas vêm pedindo aqui no Instagram também sobre como lidar com esses momentos, o que fazer nessas situações, nessas tragédias tão grandes que acontecem na nossa vida. E por mais que esse assunto possa ser um pouco mais delicado, um pouco mais complexo, é importante que a gente fale, porque esses momentos eles sempre vão existir na nossa vida e é melhor que a gente tenha um nível maior, um grau maior de compreensão para que a gente possa lidar de uma forma mais tranquila com essas situações, do que simplesmente a gente feche os olhos, a gente não queira compreender tudo isso e depois a gente acabe tendo que lidar ainda assim com coisas negativas, só que sem compreensão. Antes de começar esse vídeo, eu quero me apresentar para você que não me conhece. Muito prazer, eu sou a Carla, esse é o meu canal. Aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à rotina, hábitos, mentalidade, um aglomerado de coisas necessárias para que você tenha uma rotina e uma vida mais equilibrada. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão aqui abaixo e já se inscreve, porque é muito importante para o crescimento do canal e contribui demais para o meu trabalho aqui. Bom, então vamos lá. Tenho recebido mensagens e até mesmo visto relatos, de pessoas com uma certa dificuldade em seguir as suas vidas. Nesses momentos, como esse que a gente está vivendo, onde está acontecendo toda aquela tragédia devastadora no Rio Grande do Sul. Como tudo isso tem uma proporção muito grande, obviamente, que vai impactar todas as pessoas, até mesmo aquelas que estão mais longe. A gente fica sabendo de notícias, a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo lá, da situação que aquelas pessoas estão vivendo, e é claro que a gente vai ficar comovida, é claro que isso vai gerar um desconforto, uma tristeza, é claro que a gente vai se comover para de alguma forma ajudar aquelas pessoas. Mas aí a dúvida que eu tenho recebido é justamente como continuar seguindo a minha rotina, como continuar com a minha vida, como manter os meus hábitos, como viver a minha vida se eu não consigo parar de pensar no que está acontecendo lá. Se aquelas pessoas estão naquela situação, como que eu faço para seguir tudo isso que eu tenho para fazer, para seguir normalmente, sabendo de toda aquela situação? E é claro que um evento dessa proporção vai acabar, hora ou outra, alterando, impactando, na nossa energia, porque é algo muito grande. Então, principalmente quando a gente olha, dá uma atenção, a nossa vida vai ser impactada e a nossa frequência também vai diminuir, porque realmente é muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Só que nós precisamos entender que sempre existiu o bem e o mal e sempre vai existir. Então sempre vão existir tragédias, sempre vão existir catástrofes. A gente precisa estar muito ciente disso primeiramente. Essa não foi a primeira e essa não vai ser a última tragédia que a gente vai ver. E a gente precisa pensar como um segundo ponto que sempre, em todas as situações, essa gravíssima ou até mesmo em outras situações que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, nós precisamos sempre olhar para aquilo que nós podemos fazer no momento, o que nós temos controle, o que é nossa responsabilidade, o que a gente pode fazer em relação àquilo. Então, usando esse exemplo lá do Rio Grande, que agora é o que está acontecendo e é mais próximo de todo mundo, por conta da grande gama de informações, vídeos e notícias que a gente tem, quem não está lá, quem não está sendo diretamente afetado, no sentido de que não tem um parente lá, de que não perdeu a sua casa, a sua família, quem está olhando de longe, de fora, precisa seguir com a sua vida. Não tem como a gente parar também com a nossa vida, porque aquelas pessoas, infelizmente, estão naquela situação, às vezes é de risco, às vezes em abrigos, é tudo muito triste, é tudo muito difícil, mas nós temos que ajudar com aquilo que a gente pode ajudar. Então, dentro da nossa realidade, a gente precisa parar e fazer uma análise, entender como que nós podemos contribuir, como que nós podemos ajudar aquelas pessoas, aquelas situações. Então, a primeira coisa que a gente pode e deve fazer, que não vai nos custar dinheiro, é orar por aquelas pessoas, por aquelas famílias, para que elas possam se reerguer, para que elas possam se recuperar, para que elas possam se reconstruir, para que elas possam realmente curar todas as feridas que vão existir na vida delas depois dessa tragédia, enfim,
orar por todas aquelas pessoas, por todas as famílias, por todos os animais, por tudo que está acontecendo de ruim lá. Essa é a primeira coisa gratuita, né, falando em questões financeiras, que a gente pode fazer quando a gente está frente a uma situação assim. A segunda é realmente a gente doar. Algumas pessoas que estão mais próximas estão se doando com o seu tempo, com o seu trabalho, sendo voluntárias. Algumas pessoas até mesmo de longe estão saindo e estão indo para lá para ajudar, né, para fazer esse movimento ali de voluntário, de contribuição. Então a gente precisa analisar na nossa rotina, na nossa vida, na nossa realidade, o que é viável, o que a gente consegue fazer. Se a gente não consegue se deslocar até lá para ajudar, a gente pode ver se na nossa cidade tem algum ponto de coleta, tem alguma coisa que as pessoas estão fazendo que eu possa ajudar, porque tem toda aquela questão, né, de separação, né, das roupas, dos calçados, dos tamanhos, enfim. Tem muita coisa que dá para ajudar, tem carregar caminhão, tem várias coisas que a gente pode fazer usando só o nosso tempo, sem ainda usar o nosso dinheiro. E depois disso também, se às vezes eu tenho menos tempo disponível, eu posso fazer doações em dinheiro, doações em produtos, em roupas, doações no que for que eu quiser doar. Então eu posso doar aquilo que dentro da minha realidade me cabe, aquilo que é possível para mim. Dessa forma que a gente vai contribuir, é isso que está ao nosso alcance. E sempre na nossa vida a gente precisa olhar para nós, olhar para nossa realidade e perceber, tá, o que está ao meu alcance, o que eu posso fazer hoje para ajudar, para contribuir para aquela situação X. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir? E aí, dentro da nossa realidade, a gente vai fazer a nossa contribuição. Todas essas são coisas que estão ao nosso alcance, que a gente vai poder fazer. Só que também tem um outro detalhe, que a gente só vai poder fazer essas doações, seja de tempo, seja de dinheiro, se a gente estiver bem. Como eu venho falado para as pessoas que vêm me perguntar, para as pessoas que não sabem o que fazer diante dessa situação, eu sempre falo que a gente precisa cuidar da gente primeiro, para que depois a gente possa cuidar dos outros. Então não tem como a gente parar totalmente a nossa vida, não tem como a gente deixar de seguir a nossa rotina, os nossos projetos, com tudo que a gente tem para fazer, pelo motivo de que eles estão passando por uma dificuldade. Não vai adiantar nada a gente ficar doente, a gente ficar ansiosa, a gente deixar as nossas coisas de lado, porque existe uma situação negativa acontecendo. Isso não vai contribuir em nada. Porque se eu quero ajudar, se eu tô aqui de longe e eu quero ajudar, querendo ou não, eu vou precisar de recursos financeiros. Seja para eu me deslocar até lá, para eu me hospedar, para eu ficar lá alguns dias, seja para eu mandar dinheiro, seja para eu deixar o meu trabalho de lado e eu ir trabalhar como voluntária na minha cidade mesmo que seja, enfim, tudo vai envolver a questão financeira. Então a gente não pode deixar completamente a nossa vida de lado por conta de situações negativas que acontecem. A gente precisa continuar a nossa vida e tentar sempre nos manter bem, para que a gente possa cada vez mais ajudar a transbordar na vida de outras pessoas. Algo que eu faço e que acaba me ajudando bastante é evitar um pouco de ver tanta notícia, de ver tantos vídeos, de ver tanta coisa sobre esses acontecimentos tão negativos. Porque se a gente acaba se deixando levar por tanta coisa negativa, por tanta notícia, por tanta história que a gente ouve, isso vai impactar a nossa energia, como eu disse, isso vai impactar a nossa disposição, o nosso ânimo. Então, algumas semanas atrás, por exemplo, eu tava me sentindo muito desanimada, muito pesada, assim, sem conseguir fazer direito aquilo que eu precisava fazer, parecia que eu não conseguia fazer nada. E isso estava acontecendo justamente porque eu acabei vendo um pouco mais de notícia, um pouco mais de vídeos. E eu digo um pouco mais porque normalmente eu não vejo nada, porque eu não vejo notícias. Eu acho que eu já até falei isso em outros vídeos. Mas basicamente eu vi alguns vídeos, algumas notícias de lá e isso acabou me pesando muito. E aí basicamente eu não queria mesmo seguir a minha vida, a minha rotina. Basicamente eu tava ali só existindo, vivendo naquele luto, né? E a gente fica, de certa forma, mexido, bagunçado, sentimentos, né? Todos misturados quando a gente se depara com essas situações. Só que aí eu parei pra fazer exatamente essa mesma reflexão, né? No que isso ia contribuir? Se eu ficasse mal, se eu parasse de fazer as minhas coisas, se eu parasse de trabalhar, de me exercitar, se eu parasse de cuidar de mim, de fazer o que eu preciso fazer, como que isso ia contribuir para aquelas pessoas? E obviamente que eu cheguei à resposta de que não ia contribuir em nada. O que eu posso fazer é orar e doar. Eu estou aqui longe, então essas duas coisas que eu posso fazer.
E é justamente isso que eu venho fazendo. Então aí eu parei, né, de ver as notícias, eu parei de ficar acompanhando tanto, e eu sugiro que você faça a mesma coisa. A gente sabe que a situação é gravíssima, a gente sabe que isso não vai se resolver de uma hora para outra, que isso é muito demorado, muito mais complexo do que a gente imagina até. Então a gente precisa continuar fazendo esse movimento de oração e de doação, porque as pessoas realmente precisam. Só que nós também precisamos cuidar de nós mesmos e da nossa vida para que a gente possa continuar doando e orando por eles. Porque a gente vai se compadecer com as outras pessoas e a gente vai querer ajudar. Só que a gente não pode esquecer que nós precisamos estar bem para que a gente possa ajudar. É aquela velha história, não tem como você ajudar outras pessoas se você não está bem. Quando a gente vai viajar de avião, nas instruções eles sempre falam que em caso de algum problema, as máscaras de oxigênio irão cair. Primeiramente, você coloca a sua máscara para que depois você olhe para as pessoas do seu lado, para ver se elas precisam de ajuda. E o que isso significa? Em caso de alguma emergência, de alguma tragédia, a gente precisa primeiro se salvar para que a gente possa ajudar as outras pessoas, para que a gente possa salvar as outras pessoas. Se nós não nos salvarmos, nós não vamos conseguir salvar as outras pessoas. E nesse caso, a tragédia fica muito maior. Porque aí a gente não se salva, a pessoa do nosso lado que a gente podia ter ajudado não se salva, o outro, entende? Então uma coisa vai levando a outra. A gente precisa sim se colocar como prioridade, a gente precisa sim cuidar de nós mesmos e sempre lembrar com muita empatia, com muito amor daquelas pessoas que também precisam. Mas sem parar a nossa vida, sem deixar tudo que a gente tem que fazer de lado, porque senão o que tá ruim vai acabar piorando, porque aí vão acabar tendo mais pessoas em situações de necessidades, de cuidados, né? E não é isso que a gente precisa nesse momento. Então a gente precisa focar em cuidar de nós, da nossa vida, em estar bem, para que a gente possa olhar para o lado e estender a mão, para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente possa doar, para que a gente possa orar por aquelas pessoas que realmente estão precisando da nossa ajuda nesse momento. Então ter essa compreensão um pouco mais ampla sobre aquilo que a gente tem controle, sobre aquilo que é a nossa responsabilidade, sobre o que nós precisamos fazer no momento, é muito importante. Porque se a gente não tem essa noção de que algumas coisas estão fora do nosso alcance, fora do nosso controle, a gente vai sofrer muito e a gente vai acabar abandonando de fato a nossa própria vida. A gente vai acabar se deixando de lado, vai acabar adoecendo por conta de todos os acontecimentos. E aí vai acabar que a gente não vai conseguir ajudar outra pessoa e a gente também não vai se ajudar. Ter essa clareza, entender qual é o nosso papel, qual é a nossa contribuição, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar, o que eu devo fazer e não simplesmente paralisar por um aglomerado de emoções, vai contribuir muito para que você inclusive possa ajudar mais pessoas. E é por isso que a inteligência emocional, né, vai contribuir em todos os aspectos da nossa vida, porque aqui nós estamos falando de um evento de uma proporção gigantesca, mas na nossa vida também acontecem outros eventos mais pessoais nos quais a gente precisa viver o luto, né? Seja uma separação, seja a morte mesmo de alguém, enfim, porque o luto não é somente de morte, né? Então sempre que existe uma ruptura, a gente vai precisar viver um luto. Então, quando a gente tem uma compreensão maior, a gente vai conseguir lidar melhor com essas situações, porque a gente consegue parar, se acalmar, respirar e analisar a situação, analisar o que é que está acontecendo, analisar qual é a nossa responsabilidade frente àquele acontecimento, analisar o que nós podemos fazer, o que devemos fazer e o que não está ao nosso alcance, o que a gente ainda não consegue fazer. Então, sempre que acontece alguma coisa mais difícil, mais delicada na nossa vida, a gente tem que parar e fazer essa reflexão. Então, é claro que, como até mesmo eu falei que algumas semanas atrás eu estava muito comovida, eu estava mexida de fato com aquela situação, mas aí eu parei e fiz essa análise e percebi que realmente eu precisava de mim para poder ajudar, eu precisava estar bem, então eu precisava seguir a minha vida, porque simplesmente eu ficar deprimida, eu ficar triste, chorando, eu deixar todas as minhas coisas de lado, não ia ajudar em nada. E daqui a pouco quem estaria precisando de ajuda seria eu. Então percebe como a situação, ao invés de melhorar, ela piora? E é por isso que a gente sempre precisa pensar em estar bem, em se salvar, né? Como no caso da máscara de oxigênio, para que depois a gente possa olhar para outra pessoa e salvar, ajudar a outra pessoa. Se fosse efetivo a gente deixar toda a nossa vida de lado, a gente ter sentimentos negativos sendo alimentados, né, na nossa vida, a gente deixar a nossa rotina, os nossos hábitos,
o nosso trabalho, se isso fosse efetivo, se isso realmente contribuísse com alguma coisa, resolvesse aquela situação, aí sim, aí valeria a pena a gente fazer isso. Mas como não resolve e ainda piora, é bom que a gente pense bem, é bom que a gente pare e analise com calma para que a gente saiba quais são as ações mais inteligentes, né, a serem tomadas nesses momentos, para que a gente possa escolher o que fazer com mais assertividade. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, porque eu sei que todo mundo tá passando por momentos difíceis, né? A gente sabe que é um momento delicado, é uma catástrofe muito grande que tá acontecendo, né, no Brasil. Então, eu espero que tenha trazido um pouco de clareza para você de como lidar, de como gerenciar todas essas crises, esses problemas, né? Porque para mim contribuiu bastante quando eu fiz essa reflexão e quando eu parei para pensar o que exatamente eu podia fazer nesses casos. Me afastar um pouco de tanta notícia e fazer aquilo que eu posso fazer no momento tem sido muito importante e tem contribuído muito para que eu consiga seguir a minha vida, a minha rotina, os meus afazeres, o meu trabalho e eu não fique totalmente dominada por tantos sentimentos negativos que acabam paralisando a gente, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo para me sinalizar e também se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu sei que esse vídeo não é dos mais legais, mas eu senti que era necessário e também algumas pessoas me pediram conteúdos falando sobre isso, então eu espero que tenha sido relevante para sua vida. Se esse vídeo te ajudou, se trouxe clareza, compreensão para você, aproveita e compartilha com alguma pessoa que também pode estar precisando ouvir esse conteúdo.